Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre aquele lance polêmico que teve na partida entre Sport e Palmeiras, né, pela segunda rodada do Brasileirão, onde teve um pênalti horroroso, polêmico e marcado a favor do Palmeiras. E no dia de hoje a CBF reconheceu que esse pênalti foi um erro, foi mal marcado e não devia ter acontecido. Galerinha, e aí no vídeo de hoje eu vou ler o que a CBF falou, né? Eu vou ler aqui que está escrito aqui tudo relacionado sobre esse arrependimento da CBF, sobre ela, né, confirmar que foi um erro e também vou dar minha opinião, né, concreta e verdadeira. E lembrando, o Palmeiras não tem nada a ver com esse lance. Palmeiras foi ajudado, foi, mas não foi o Palmeiras que pagou o árbitro, né? Então, na minha opinião, já falo logo agora, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, a não ser o jogador Rafael Veiga, né? Que não tem caráter, que simulou, se jogou, né? Provocou ali uma ação do juiz, o juiz foi lá, caiu lá dele, lá ele, e marcou o pênalti. E também tem jogadores do Flamengo assim também, que simula pênalti, e para mim é falta de caráter também dos jogadores do Flamengo, ao simular um pênalti que não é pênalti. Joga em pé, seja homem, joga direitinho, pô. Se o contato veio e não for suficiente para cair, não caia. E se cair, levanta. Não simula, né? Não, juiz, eu caí aqui, teve um desequilíbrio, eu já levantei. Tudo certo. Então, lembrando, o Palmeiras não tem nada a ver com isso nessa parte, mas o Veiga, ao querer simular aquele pênalti, ele cavou, então para mim ele é falta de caráter. Eu vou ler aqui, né, o reconhecimento da CBF, onde ela admite o erro do pênalti, e depois vou dar minha opinião sincera em cima disso, tá bom? Antes da gente ir pro vídeo, galerinha, eu peço sua ajuda. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, divulguem esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição. E a meta de likes para esse vídeo, 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente vai ser bastante a Deus. Obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera. Então é isso aí, então nós e vamos para a leitura, galera. Sem mais enrolações, vamos ler então, ó. Um dia após anunciar o afastamento do quadro de arbitragem da partida entre Sport e Palmeiras, a CBF reconheceu o erro na marcação do pênalti que resultou na vitória alviverde sobre o Leão. No último domingo, dia 6, em jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na Ilha do Retiro. O Comitê de Arbitragem da entidade que comanda o futebol nacional divulgou nesta terça-feira, dia 8, o parecer técnico do consultivo de especialistas internacionais. De forma unânime, os especialistas Nicola Rizzoli, Nestor Pitana e Sandro Ritt analisaram o lance e decretaram que houve erro de arbitragem comandada por Bruno Arleu de Araújo. Ainda participaram da decisão o diretor de arbitragem da CBF, Rodrigo Sintra, e o integrante da comissão de árbitros, Fabrício Vilarinho. Olha só o que eles falaram aqui sobre esse lance. Essas pessoas aí, né, que julgaram o lance do árbitro lá que errou. Vamos lá então, ó. O defensor toca claramente a bola e não faz um movimento adicional que possa justificar a infração marcada. O contato é acidental. Consequentemente, a bola atinge a perna direita do atacante, desequilibrando e causando a queda. Uma situação clara para o auxílio do árbitro assistente de vídeo, informa o parecer. Conforme o relatório apresentado, o contato de Matheus Alexandre em Rafael Veiga não teve força suficiente para impedir o atleta palmeirense de seguir na jogada. Sendo assim, não havia motivo para que o pênalti fosse marcado. Na última segunda-feira, dia 7, posterior ao confronto, a CBF afastou toda a equipe de arbitragem que trabalhou na Ilha do Retiro. Segundo a comissão de arbitragem, os árbitros vão passar por novas instruções com o objetivo de que, quando escalados novamente, não voltem a cometer equívocos. Aí eu pergunto para vocês acham que esses juízes realmente não vão cometer equívocos? E não só eles, tem outros também, outros juízes. Inclusive, em menos de um mês, 2 juízes cometeram o mesmo equívoco a favor do Palmeiras. Lembrando, não estou dizendo que o Palmeiras, né, é o time ladrão, não, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. É a arbitragem que é péssima mesmo. A arbitragem brasileira que é ruim, que é mal intencionada, entendeu? Teve aquele lance lá que tirou o São Paulo da final praticamente, né? São Paulo poderia ganhar, poderia perder em tempo normal, mas o árbitro fez o favor de marcar aquele pênalti em cima do Vitor Roque, né? Parece que foi cometido pelo Arboleda, né? Mas a Arboleda não cometeu nada, e aí marcou o pênalti, deu lá a vitória para o Palmeiras e o Palmeiras para a final do Paulistão. Entendeu? E aí, em menos de um mês, teve esse lance de novo aí agora. Na Ilha do Retiro, segundo pênalti em cima do Veiga, né? Onde ele simulou, cavou a falta e conseguiu. Para mim, Veiga não tem caráter nenhum nesse quesito aí, entendeu? Ou seja, o Palmeiras não tem culpa de nada. Só o seu jogador, o Veiga, que falta caráter. E se fosse jogador do Flamengo, também ia falar, falta caráter. Né? Joga bola igual homem. E aí a CBF faz o quê? Só vai afastar a arbitragem, só isso.
Aí o Sport perdeu ponto, Palmeiras ganhou 2 pontos, né? Palmeiras ganhou 2 pontos, vai continuar brigando pelos títulos. O Sport que precisa de pontos para não brigar, né, para não cair, perdeu 2 pontos. Entendeu, galera? Até então o jogo estava empatado, é verdade. Perdeu 2 pontos, cara, perdeu 3. Né? Tava 1-1, se eu não me engano, é porque eu estava vendo o jogo do Flamengo, entendeu? Aí veio esse pênalti aí e deu vitória para o Palmeiras. Ou seja, o Sport estava ganhando 1 ponto, que já ajuda demais na briga pelo rebaixamento. Ninguém sabe onde o Sport vai ficar na tabela, né? Mas um fato é que a zona de rebaixamento não perdoa. E o Sport, todo ponto que somar é importante, entendeu? Aí prejudica um, favorece outro. Mas, tipo, o prejudicado se lasca, o favorecido tá de boa. Só que o favorecido, galera, que é o Palmeiras no caso aqui, não tem nada a ver com a situação. A arbitragem que é péssima mesmo, que não sabe jogar, né? E que não sabe apitar. Apita errado, favorecido. Aí a CBF faz o quê? Só afasta, né? E aí, como é que vai ficar o Sport? E aí? O Sport agora vai ficar lá de boa. Perdeu os 3 pontos jogando em casa, né? Se for, era melhor ter dado, né, anulado o gol, né? Quando a CBF reconheceu o erro assim, volta a partida, né? Mas como o calendário brasileiro também não ajuda, então volta os pontos que estavam antes daquele erro. Estava empatando em 1-1 o Sport com o Palmeiras, cada um tinha ganhado 1 ponto, então volta para 1 ponto, entendeu? Palmeiras ganhou 2 pontos a mais depois do pênalti, né? Aí saiu com a vitória, somou mais 1, né? 2 mais 1, 3, saiu com os 3 pontos. E o Sport tinha 1, ficou zerado. Então, CBF, se vocês inventam uma regra, invente uma regra aí. Bora voltar aí, né? Antes da infração acontecer, quantos pontos tinha? Tava ganhando, tava empate? Tava. Então cada um tava ganhando 1 ponto até então. Então deu 1 ponto para cada um e tudo certo. Né? Já inventa uma regra aí, estuda melhor, sabe? Eu tô dando essa ideia aqui, mas estuda melhor, elabora uma regra aí que ajude caso a arbitragem erre desse jeito, porque a arbitragem vai errar, infelizmente. Parece que a regra para olhar o VAR não é 100% olhar o VAR. O árbitro olha se quiser. Porque, na minha opinião, o árbitro devia olhar o VAR todo lance de pênalti. Ah, Danilo, o futebol vai perder muito tempo. Não. Que perca! É melhor perder 5, 10 minutos do que perder um time, perder os 3 pontos e ser prejudicado, ser rebaixado. Não é? E o Flamengo também é melhor perder 10 minutos do que o Flamengo ser ajudado. Né? Eu não gosto que o Flamengo ganhe o jogo sendo ajudado. Não, o Flamengo vai ganhar com suas próprias pernas, com suas próprias forças. E tu vai ganhar honestamente. Então é melhor perder esses 10 minutos aí, olhar no VAR várias vezes aí, todo lance de pênalti, todo lance tem que ser olhado no VAR. E se o juiz não for, pode acabar com a carreira do juiz. Não. Vamos pegar o juiz, afastar para ele estudar de novo, para não cometer que nada. Se ele não quer ir no árbitro, tem medo de olhar, então que ele não apite mais nenhum jogo. Ah, vai ser personal trainer, vai ser outra coisa aí, mas que não apite mais nenhum jogo. Só assim eles vão aprender que toda vez que tiver um pênalti ou um lance de olhar no VAR, tem que olhar no VAR. O VAR pra quê? Quase não usa, pô. Se tem o VAR, vai lá. Vitor Roque aí, ó, teve o pênalti pra ele. Se o juiz olhasse no VAR, com certeza, talvez ele até deva ter olhado, né? Mas eu acho que não. Se ele olhasse no VAR, não teria marcado aquele pênalti a favor do Palmeiras contra o São Paulo. São Paulo hoje poderia ter ganhado o Paulistão. Hoje, de novo aí, ó. E já pensou se fosse uma final de campeonato, né? Antes de ontem, né? Se fosse a final de campeonato, ou se fosse também um jogo para rebaixar o Sport, o Sport ia tomar aqui, ó. Ia ser rebaixado. Por quê? Porque o árbitro errou e a CBF entendeu, né? Reconheceu o erro, mas não fez nada para mudar depois disso. Só reconhecer não adianta. Reconhecer é uma coisa, agora tem que fazer o quê? Mudar. Tem que agora ajudar o time que se lascou, né? E falar, ó, Palmeiras, no caso aqui, né? Você foi ajudado, me desculpa aí, mas vou ter que tirar os pontos que você ganhou aí, a partir daquele lance, né? Que é 2 pontos, e vou acrescentar 1 no Sport lá. Ou então, você e o Sport vai ficar com 1 ponto cada um, tudo certo? Para ninguém perder. Deu empate ali, entendeu? Deu empate ali, ninguém perde. Tudo certo, Palmeiras? Tudo certo, Sport? Então tudo certo. Na minha opinião, a CBF, ela não tem que só reconhecer nem afastar a arbitragem, não. Ela tem que rever o que pode fazer para ajudar o time que se lascou. Entendeu? O time que se lasca, só se lasca. Entendeu? Tem que ver, tem que ajudar o time que tá se lascando. Então, minha opinião é essa. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui, galera. E antes de acabar, como sempre, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, divulguem esse canal para geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição e a meta de likes, principalmente 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente vai crescer bastante. Adeus. Obrigado, meu Deus. E a vocês também, galera. Obrigado, meu povo. Então é isso aí, então, e até as próximas notícias.